Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um webinar sobre LGPD. Estou vendo que ainda tem gente chegando, então podem aí estar logando, se preparando. Você que está aí chegando agora, seja bem-vindo também. Estaremos aqui mais uma semana. Meu nome é Anderson Fonseca, conosco aqui também está Ariel Evelyn, nossa técnica. Ariel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar de volta. Muito bem. E conosco a doutora Nicole Soares, que vai estar tocando toda a parte jurídica. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né, para mais uma tarde de LGPD. É isso aí. Bom, hoje nós estaremos abordando aí LGPD no universo de hotelaria. Eu queria dar boa tarde ali já para o Fabiano, que já falou com a gente, né? Tem um pessoal chegando aqui. Dizer que está aberto desde já a parte de perguntas ali. Então, curiosidades que vocês venham a ter, perguntas que vocês já têm aí presas na garganta, aproveitem, podem estar colocando ali, que nós, ao longo do webinar, vamos estar abordando, vamos estar considerando tudo ali, tanto para a parte técnica quanto para a parte jurídica, né? Rapidamente, eu quero falar com vocês sobre a AC Software Managed Engine. Se você ainda não conhece a AC Software, ela distribui Managed Engine no Brasil, né? Estamos aí já mais de 8 anos trazendo soluções de TI, de gestão de TI, além das soluções em si, também com suporte técnico, implantação, treinamento. Temos toda uma equipe especializada que te dá assistência no dia seguinte, né? Nós sabemos que as soluções não andam sozinhas, nós caminhamos junto com o nosso cliente no dia a dia, fazendo acontecer, tornando possível os resultados que são esperados. E com a LGPD não é diferente disso. Nós sabemos que existem ferramentas tecnológicas que vão estar assistindo vocês, e nós vamos estar vendo isso aqui durante as apresentações, e paralelamente temos nós oferecendo toda a consultoria, toda a assistência para que vocês tenham os resultados esperados. Quero fazer para vocês alguns convites. O primeiro convite é puxa seu celular aí e escaneia o nosso código QR que te leva para a nossa comunidade no LinkedIn. Nós temos a comunidade de usuários da Managed Engine, que é o time BRA, TIME Brasil. Você clica ali, tem sempre um material interessante, tem sempre uma informação interessante a respeito de soluções tecnológicas da Managed Engine e também de LGPD, vocês vão estar encontrando informações lá, então vale a pena estar seguindo esse grupo. Além disso, temos aí nossa presença no Facebook, no Instagram, né, AC Software BR, mas eu quero fazer destaque principalmente para dois lugares. Primeiro, o blog ac.me, é um blog sensacional, com muita informação para gestão de TI. Então, você que toca TI aí da sua empresa, visite o blog ac.me, pode colocar nos seus favoritos, você vai encontrar muita informação ali, também sobre LGPD, muita coisa interessante. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/acsoftware, onde você vai encontrar vídeos de outros webinários como esse também, são todos publicados lá. Esse webinar também vai ser publicado lá, então você pode estar acessando ele mais tarde no nosso canal lá da AC Software, ok? Bom, seguindo, eu tenho aí outro convite que é o nosso podcast, o Pod Café da TI. Um podcast bem humorado, divertido, onde nós tratamos questões de TI de forma bem descontraída, assim, são programas agradáveis de ouvir e que trazem discussões e temas indispensáveis aí para você que é de TI. E também quero falar da nossa caneca, que hoje nós estaremos sorteando mais uma caneca aqui. Então tá aí esse kitzinho bacana, lindo aí do Pod Café da TI. Nós vamos estar sorteando um aqui hoje. Todos vocês que estão participando, por favor, fiquem até o final para que vocês possam estar concorrendo a uma caneca dessas, e vai do jeitinho que está aí, ó, com essa caixona de madeira bonita, com um cafezinho junto e a nossa caneca. Então, escute o nosso podcast, está disponível em todos os canais, você consegue ouvir ele pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, no YouTube, se você preferir, ou no próprio site lá, podcafeti.com.br. Beleza? Então tá aí, recadinho dado. Vamos estar sorteando essa caneca até o final. E eu quero
passar agora a bola para a Ariel, que vai começar a explorar para vocês um pouco das ferramentas e como funciona, tá? Até para dar uma prévia, um ângulo melhor para vocês entenderem toda essa questão. Nossos clientes têm chegado aqui hoje, imagino que seja a situação de vocês, LGPD, né? E agora, o que eu faço? Como é que é feito isso, né? Começo por ali, começo por aqui, enfim, tem toda uma questão de processos que tem que ser regularizados, né? E tem a questão tecnológica que precisa ser regularizada. O processo está intimamente ligado à questão jurídica, por isso a doutora Nicole está aqui, e a parte de TI está intimamente ligado ao que a gente tem para oferecer. Tá? Então, como é que a AC Software está atuando com isso? Tá? Nós vamos estar mostrando para vocês aqui as ferramentas, mostrando os artigos, mas o que a gente faz para vocês, para todos vocês que estiverem interessados, é um diagnóstico da sua TI em relação ao LGPD. Tá? Então, chega, tira um raio-x, mostra a sua TI está desse jeito. Né? Para se enquadrar com a LGPD, você precisa subir para esse degrau aqui. E a gente mostra que ferramentas vocês precisam e como isso pode ser feito. Da mesma forma, se faz na questão de processos com assistência jurídica. Beleza? Então, é só isso para vocês terem um ângulo do que nós vamos estar abordando aqui, porque a verdade é que cada caso é um caso. Não existe uma ferramenta, se te prometerem uma ferramenta, ó, tem a ferramenta aqui que bota LGPD para... Não é verdade, tá? Tem até gente lançando essa mentira por aí, mas é impossível fazer isso dessa forma. Cada caso é um caso, a gente precisa entender em que momento vocês estão e o que é necessário. Por isso que esse raio-x, esse diagnóstico, ele é essencial. Entender qual a tua situação atual e que passos são necessários dar para que vocês se enquadrem ao que a lei prevê. Beleza? Então, Ariel, a palavra está contigo, vamos em frente. Beleza, pessoal, boa tarde. Alguns dos pontos que eu vou estar passando aqui, né, como o Anderson falou, não tem uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, né, 100%, mas que a ideia é de dar um direcionamento, uma visão realística, né, de como vai ser esse processo. Então, vou estar discutindo alguns pontos, o doutor Nicole posteriormente vai estar nos auxiliando aí, complementando com a parte jurídica, tá? Mas, de início, né, nós vamos abordar esse novo cenário para a hotelaria, né, que é um local, um negócio que armazena muitos dados pessoais, né? Então, desde o início do processo, né, a gente já está ali tratando, armazenando. Então, hoje a gente vai reavaliar, né, esses processos, que é o primeiro passo, realmente o necessário que a gente precisa estar armazenando, né? Então, realmente eu preciso de todas aquelas informações, né? Como que está meu processo interno, quem tem acesso a esses dados, onde eles estão sendo armazenados, se tem um nível de hierarquia para esse acesso privilegiado, né? Hoje, se um cliente solicitasse todas as informações que eu tenho armazenadas deles, eu teria isso de pronta entrega, seria fácil, né? Se eu sofresse um ataque hoje, teria como eu comprovar que eu estou seguindo todas as medidas de segurança no meu ambiente, né? Então, a ideia é essa, né? Dentro desse novo cenário que a doutora Nicole vai complementar melhor depois, né? A gente entra com algumas soluções que vão estar nos auxiliando, né, nesse processo. Como eu falei, né, antes da gente entrar e mostrar soluções especificamente, né, durante todo o processo, seja no âmbito jurídico ou tecnológico, vamos trabalhar lado a lado, é justamente o que eu falei, né, 3 princípios básicos, né, qual é a finalidade de eu estar coletando, tratando aquele dado, a minha necessidade e, posteriormente, a adequação, né, então, esse aqui é o mais simples possível, lógico, por trás disso a gente tem muitas outras coisas mais complexas, artigos, né, e por isso a gente vai estar discutindo isso aqui, tá? Bom, dentro do nosso catálogo de soluções para LGPD, voltado para o mercado de hotelaria, eu separei algumas soluções, né, que vou estar mostrando suas principais funcionalidades que vai estar atendendo dentro do LGPD. O primeiro é o gerenciamento de vulnerabilidade de endpoints, né, então, seja desktop, notebook, até mesmo celulares, tablets, né, como eu falei, todos esses são pontos de entrada para ataques, para vulnerabilidades, né, então, pessoal, e muita galera ainda está em home office, né? Muita gente já migrou de vez para home office.
esses computadores estão sendo provisionados, né, ou não, né, como que está esse gerenciamento, os patches estão em dia, vulnerabilidades a nível de configuração do sistema mesmo. Então, a gente tem o Desktop Central, né, que vai estar nos auxiliando desde dessa configuração, o gerenciamento de patches, vulnerabilidades e outros pontos, inclusive com o painel do DPO, né, que já vai ali incluir todas as informações que ele precisa e os pontos a serem melhorados, já indicando o caminho para a correção. Junto a ele, a gente tem um add-on do Desktop Central muito importante também, que é o Vulnerability Manager Plus, né, como o nome já bem diz, para o gerenciamento de vulnerabilidades, né. Então, ele vem ali dar um gás a mais junto ao Desktop Central, né, para tratar essas vulnerabilidades específicas, né. Então, ela segue diversos padrões, né, como CVB, CVE, entre outros, né. Então, todos os boletins de atualização são mostrando sempre a fonte, né, o que ele vai estar corrigindo e qual é a melhor prática disso. E também um outro componente que pode estar se integrando ao Desktop Central ou pode estar utilizando também de forma independente é o Browser Security Plus, que é a nossa ferramenta de gestão de navegadores corporativos, né? Então, você imagina na internet, é um poço de vulnerabilidade, onde a gente é um link que a gente recebe no chat, em um e-mail, é uma propaganda que a gente clica ali, tem um link malicioso, é uma extensão que a gente coloca no navegador, são propagandas, né, que a gente abre até mesmo sem querer, a gente acessa uma página e sai abrindo. Então, toda essa parte, a gente vai conseguir estar provisionando essa configuração, né? Então, tudo que a gente faz ali para o endpoint em si, né, a gente vai conseguir estar fazendo voltado para o navegador com o Browser Security Plus. Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E aí, a gente, com ele também, a gente já tem alguns relatórios de compliance. Inclusive, a gente consegue montar um para LGPD. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a parte de acesso privilegiado, hoje eu vou estar mostrando para vocês o Identify Manager Pro, onde nós vamos estar mostrando como eu consigo estar colocando as minhas aplicações, né, os meus websites, de forma integrada, né, com SSO também. Então, eu garantindo, né, ter um portal para o usuário, um portal para o administrador, garantindo essa segurança, auditoria de acesso, justamente naquele ponto, quem tem acesso ao quê, né, e como que isso funciona. E para finalizar, né, não menos importante, na verdade, o mais aguardado, é o monitoramento de dados pessoais com o Data Security Plus. Tá? Deixa eu alterar aqui. Bom, no artigo 47, os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, né? Então, a gente fala aqui que a gente tem que garantir a segurança da informação, até mesmo quando a gente não está tratando mais, né? E como eu falei no início, a gestão do endpoint, essas vulnerabilidades, né, vão entrar de forma dos principais pontos, né, onde a gente consegue estar impedindo, estar diminuindo a chance de receber um ataque ransomware ou qualquer outro que possa sequestrar os nossos dados, né? E o que eu falei, hoje, se você passasse por essa situação, se você estiver usando uma ferramenta, né, que está cumprindo todos os requisitos, você consegue comprovar que você está seguindo tudo certinho, né, mas que infelizmente acabou acontecendo. Então, com isso, eu trouxe aqui o Vulnerability Manager Plus, né? Aqui é um exemplo de um dashboard, mas vocês conseguem ver que ele já me mostra aqui alguns softwares que estão oferecendo um alto risco na minha rede, né? Então, ele fala o porquê que já expirou, né? Se está prestes a expirar, ele vai avisar também os sistemas afetados. Então, uma vez que eu clique em sistemas afetados, ele vai me direcionar exatamente para o computador em si, eu vou conseguir ver outras informações, né? Então, assim, a nível de software, configuração e também aplicação e patches, tá? Aqui um exemplo de um boletim do Vulnerability, né? Então, como eu falei, ele vai trazer a ID desse boletim, informar a severidade, né? O status do exploit, né? E a solução, tá? Então, ele vai me trazer aqui já o nome do patch, tá? E alguns links externos, né? Para que eu veja esse boletim, o que ele esteja tratando, né? E todas essas informações, né? Vocês podem ver que sempre que vai trazer as vulnerabilidades, né, a gente tem coloquei algumas categorias aqui,
Ele vai trazer sempre uma legenda, se for alguma informação, se é crítico, se é um problema, tá? Então, ele sempre vai me trazer a vulnerabilidade, né, o caminho do arquivo, o status do exploit, né, e a disponibilidade do patch, né? Então, eu tenho dentro desse software algumas informações como vulnerabilidade de software, de servidor, zero day, né, e configurações. E aqui em cima eu tenho um outro dash, né, que é uma parte também de um dash de uma máquina específica, onde ele vai me trazer, né, o overview mesmo do equipamento, o quanto ele está vulnerável, né, o status da varredura, se eu tenho alguma definição de antivírus, tá? E algumas informações de firewall e pastas compartilhadas. Né? Então, a gente pega todos esses pontos de vulnerabilidade. E muito importante, né? Quando eu vou exportar algum relatório, ele sempre vai me perguntar, né, se eu concordo, que eu entendo que o relatório exportado pode divulgar a identidade pessoal de um indivíduo. Né? Então, eu consigo estar exportando, configurando também essa parte de dados pessoais para exportação, né? Então, garantindo toda essa parte de compliance também. Tá? E aqui um exemplo de um relatório já exportado, né? Então, ele vai me trazer, né, no caso de uma tarefa que foi executada, então vai me trazer todas as informações, né, do que foi aplicado, o status, e aí eu também consigo, no caso, se eu for um prestador de serviço, tá mostrando, né, essas informações. Eu tenho, no caso, por exemplo, a matriz e algumas filiais, eu posso estar gerenciando isso de forma segregada e consigo estar mostrando para os gerentes respectivos como que está o status, né, de implantação de patches, de correção de vulnerabilidades de cada local. Tá? Bom, já no artigo 39, né, os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Então, as soluções da Manage Engine, né, já tem um certo tempo no mercado, elas já estão todas preparadas também para a GDPR e outras compliances. Então, são ferramentas que estão acostumadas a oferecer todas as boas práticas e também segurança nesses processos, né? Como eu falei no início, o Browser Security Plus, né, nós conseguimos esse provisionamento de configurações de navegadores. Então, aqui eu criei, por exemplo, uma compliance chamada LGPD, né, ele já vem, se não me engano, de 6 a 8 compliances já configuradas. E aí, dentro dessa compliance, eu configuro, né, ataque phishing, vazamento de dados, tratamento de vulnerabilidades. Com isso, ele vai fazer uma varredura e me mostrar, né, o quanto que eu também estou vulnerável, que essa máquina está vulnerável, tanto a nível de computador, tanto a nível de navegador, que eu vou mostrar mais para frente. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento, né, de forma bem específica. Nesse ponto, eu vou fazer uma observação, até aqui, como nós estamos falando com o pessoal público de hotéis, vocês que por acaso têm alguma infraestrutura de rede que atenda internacionalmente, caso vocês estejam além do Brasil, é importante dizer que essas ferramentas, como vocês estão vendo ali, o artigo 49 é um artigo da LGPD, né? Todos esses artigos que nós estamos mostrando aí são da LGPD, mas essas ferramentas também cobrem a GDPR, tá? Então, também atende às exigências europeias, né? Caso isso venha a ser questionado em algum momento, vocês vão estar em padrões internacionais, muito além do que os padrões que o Brasil está exigindo no momento, tá ok? Isso aí. Então, a gente vai estar, além de estar prevenindo, né, esse vazamento de dados, protegendo melhor a nossa rede, né, como eu falei, o browsers é um poço sem fim de possibilidade de ataque, de vírus, né, de links maliciosos, e aí a gente consegue estar fazendo essas configurações, ainda que dentro do Browser Security Plus, né, sobre a compliance LGPD, né, ele já vai me trazer informação, né, também da mesma forma ali que eu falei no início do Desktop Central, ele me traz o problema, né, a severidade dele, e a gente clicando aqui, o link do fabricante já mostrando como a gente configura para corrigir essa vulnerabilidade, né, e como eu falei, volto ao ponto, né, caso a gente precise comprovar, nós temos toda essa parte de relatórios, que você está em compliance, que você fez a sua parte, né? Então é bastante interessante também a gente estar falando sobre
o browser Security Plus. Como eu falei, eu consigo também estar vendo vulnerabilidade a nível do navegador em si, sem ser o do computador, né? Então, ele vai me trazer, né, exatamente quais são as vulnerabilidades, também seguindo o mesmo princípio do slide anterior, né? Ele vai me mostrar a vulnerabilidade e onde eu posso estar aplicando isso. Então, que eu consigo definir tanto uma blacklist, tanto um whitelist de sites que eu posso estar distribuindo entre os meus departamentos, posso definir grupos também para definir quem pode acessar o quê. Então, com isso, eu consigo também fazer a distribuição, no caso, se for necessário, de extensões, né? Então, eu faço um repositório, então, um repositório onde eu consigo fazer essa distribuição. E consigo bloquear, como, por exemplo, tirar print, né, de sites, fazer upload a partir de ferramentas cloud, né? Então, eu consigo estar definindo algumas configurações que pode me evitar uma dor de cabeça danada no futuro, tá? Ariel, tem uma pergunta aqui que é bem pertinente com o que você está falando nesse momento, que Aham. é se organizar os processos não é suficiente, né, para se enquadrar na LGPD. E aí até uma pergunta muito legal, porque você está justamente falando sobre vulnerabilidade no momento, e o que acontece? O LGPD existe uma combinação, né, dos processos que devem ser organizados, sim, mas você ao mesmo tempo precisa ter uma proteção tecnológica em dois aspectos, né? Um aspecto é você ter um monitoramento para garantir que o teu pessoal está fazendo aquele processo da forma correta, né? Porque você estabelece o processo, mas também, se alguém fizer diferente, como é que você fica sabendo, né? As ferramentas monitoram, né? E outra coisa importante é o seguinte, é que você passa a ser responsável por esses dados, você tem que oferecer segurança, né? Então, essas ferramentas, elas evitam que entre ali, para que o seu browser ou o que for, seja a porta de entrada para um ransomware, para um hacker, para alguém que esteja ali entrando e fazendo proveito dessas informações. Tá? Então, existe uma combinação das coisas aí. Só o processo sozinho não resolve, só a tecnologia sozinha não resolve. Tem que ser os dois agindo em conjunto. Pode seguir, né? Inclusive, foi algo discutido no último webinar, né? Alguém perguntou e foi colocado, né? A grande questão de cumprir LGPD ser um apoio tecnológico, né? Lógico que o jurídico é fundamental. No caso do tecnológico, a gente falou, né? A rastreabilidade de todos esses problemas que a gente possa vir a ter, e principalmente dos dados pessoais, né? Se você conseguir, que é praticamente impossível ser uma solução, você consegue, né? Mas do mesmo ponto de vista, a mesma importância, essa organização interna dos processos, né? Não adianta ter a melhor ferramenta, o maior conjunto de ferramentas, se eu não estruturar meu processo corretamente lá dentro, né? Então, não vai adiantar nada. Então, talvez eu estou deixando alguma brecha ali no meu processo, em algum acesso indevido, em alguma vulnerabilidade ali que esteja exposta, né? Então, não há ferramentas no mundo que vai me ajudar caso eu não tenha meus processos internos que eu não conheça e também que esteja organizado, né? Então, dentro desse parâmetro aí, posteriormente, lógico, junto ao apoio jurídico, que vai entender como que a gente vai tratar, o que que a gente vai tratar, né? Então, que é o mais importante também. Depois disso tudo estruturado, a gente parte para a implantação das soluções, né? E aí, com isso, a gente consegue seguir. Deixa eu ver aqui. Bom, o Identity Manager Plus, né, ele vai trazer essa questão do acesso privilegiado, né, então eu consigo ter essa visão, né, estou na visão de mim, né, ele vai me mostrar, né, a auditoria de acesso, né, então, e qual cliente está acessando, no caso, qual máquina que acessou tal aplicativo, que precisou fazer login. Então, eu armazeno aqui todos os logins das minhas aplicações, né? No caso, se eu utilizar SSO, eu vou estar utilizando as minhas credenciais do SSO, do Single Sign-On, para fazer login nessas ferramentas. Então, eu vou ter ali um diretório, né, dessas aplicações e consigo distribuir, né, entre os meus usuários finais, e eu consigo ter todo esse gerenciamento, né? Então, além da parte de auditoria, né, quando eu clico em detalhes do cliente, né, ele vai
me trazer o IP, né, o sistema operacional e outras informações pertinentes a essa parte também de segurança. E a gente vai conseguir ter vários relatórios, né, que comprovem também essas informações, e aí a gente consegue também ter uma auditoria mais específica. E aqui eu tenho a visão do usuário, né? Então, essa visão que ele vai ter. Então, basta ele clicar que ele já vai ser redirecionado, né? E ele não vai ter acesso a credencial, uma credencial diferente que ele possa estar armazenando, por exemplo, na planilha, no Excel, no bloco de notas, né? É um simples sign-on. Então, ele vai estar utilizando para tudo, né? Então, a gente consegue também estar tendo uma gestão melhor de acesso a essa ferramenta da Managed Engine, tá? E no artigo 50 ele trata da parte de segurança de sigilo de dados, né? Ariel, só um instante, só resumindo, para quem não sacou ali, a mensagem total é: você deixa de entregar senha para funcionário, ninguém mais tem senha, você simplesmente gerencia o que eles têm acesso, o que não tem acesso, né? E quando essa pessoa eventualmente deixa de participar da tua estrutura, você simplesmente tira o acesso de tudo, né? Não acontece aquilo de ter 50 senhas de vários sistemas e tal, e agora tem que trocar a senha de tudo porque o funcionário saiu, ou então o funcionário sai e continua tendo acesso a tudo. Acabou. Ele saiu, você tira o acesso instantaneamente e segue por ali. É uma forma muito segura, muito prática e te dá aí base de prova que vocês fazem gestão de identidade da forma correta. Ok? Pode seguir em frente. Isso. E outro ponto, né, evitar que o usuário armazene de forma inadequada em algum arquivo, em alguns lugares que possam ser inseguros. Bom, do ponto de segurança e sigilo de dados no artigo 50, né, eles direcionam alguns critérios para o controlador, para o operador, né. Então, o tratamento de dados pessoais individualmente ou por meio de associações poderão formular regras de boas práticas de governança que estabeleça funções de organização, regime de funcionamento, procedimentos, incluindo reclamações, petições titulares, as normas de segurança, padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de risco e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados. Resumindo, né, a gente tem que estar tratando todas as informações de dados pessoais e está garantindo se eu estou armazenando porque eu preciso, quem tem acesso, ou se tem dado que eu não posso armazenar, eu consigo identificar isso de forma fácil, né? Então, tenho ali uma planilha ali do Excel, um Word, um bloco de notas ali no meio do meu file server, com alguns CPFs que eu não devia estar armazenando, né? Como que eu consigo identificar isso sem uma solução? É muito difícil, né? Então, por isso, dentro aqui do Data Security Plus, né? O Data Security Plus tem diversos módulos, né? Mas essa parte de gerenciamento de dados pessoais, gerenciamento e monitoramento, né? Eu peguei aqui o resultado de um relatório de uma varredura, né? Do meu file server, onde eu consigo colocar regras, né? Então, defino as minhas regras. Então, a gente tem aqui algumas regras como e-mail, identificar e-mail, cartão de crédito, CPF, RG, telefone. Isso eu consigo passar a expressão regular, né, a configuração do jeito que eu precisar. Uma vez que eu configurei isso, essas regras, ele vai fazer a varredura, né? Então, todos os meus dados ali que ele entender que está batendo nessa regra, ele, além de me alertar, né, fica tudo me mostrando exatamente onde que está isso, né? Então, essa regra, por exemplo, de cartão de crédito, né, ele fica aqui destacado que pode aparecer um padrão de cartão de crédito, e vem outras informações, ele me mostra quem que tem acesso a esse arquivo, né, se tem permissão total, se pode editar, se pode pelo menos acessar. E, como eu falei, evita que a gente seja pego de surpresa, né? Então, se tem aqui um CPF, um RG, um telefone, algo que eu não posso estar armazenando, né, ou de uma pessoa que não autorizou, eu já consigo identificar e tomar as ações necessárias, né? Então, é muito importante, o Data Security Plus praticamente a alma, né, para a gente começar a implantar LGPD no âmbito tecnológico, né? E com isso, dentro do Data Security Plus, ele tem diversas funcionalidades, né? Mas ele vai me trazer, além daquelas informações, né, nesse mesmo módulo,
o risk score por usuário, né? Então vai mostrar quais usuários mais violaram minhas políticas, mais me atingiram as regras, que estão acessando, estão armazenando esses dados sensíveis, pessoais, né? E aí eu consigo estar gerenciando também de forma mais precisa, né? Então eu consigo ali estar sabendo exatamente onde agir, né? Então vocês podem ver que ele traz exatamente o caminho do arquivo ou pasta, né? Aqui tem poucas colunas, mas eu consigo pegar o IP, né, do hostname que acessou, então eu consigo estar direcionando as ações em cima disso, né? Então eu consigo definir esses padrões, né? Então eu consigo estar rastreando praticamente qualquer padrão, seja textual ou numérico, né? E então a gente consegue também estar criando essa compliance de LGPD, né? Vocês estão vendo que GDPR já vem por padrão na ferramenta, a ferramenta é totalmente já também nessa compliance, nessa compliance. Então, o Data Security Plus vai nos ajudar nessa parte de gerenciamento de dados pessoais. Como eu falei, a parte de hotelaria é um poço sem fim também de dados pessoais, né? Então, a gente vai conseguir estar rastreando isso. E muito importante, né? Um outro modo também do Data Security Plus já vem por padrão configurado para detectar ataques e ransomware, né? Então, algumas extensões de arquivos conhecidos pelo ataque, o comportamento também, acesso simultâneo, vários acessos simultâneos à mesma pasta, criando pasta, renomeando, aquele comportamento ele também vai te alertar, então você já consegue intervir e saber o que fazer, né, para você evitar um prejuízo maior, tanto para o usuário, né, para a pessoa que teve aquele dado violado, e tanto também para a sua empresa, para não ser multada, né. Acho que agora a doutora Nicole consegue nos direcionar melhor aí também no âmbito jurídico. Bom, Ariel já antecipou até muita coisa do jurídico, já está quase uma advogada também, já está sabendo todas as bases legais da LGPD, mas realmente é um momento em que a gente acaba tendo que parar para pensar nos processos internos e falando especificamente para a hotelaria, vocês têm uma grande vantagem, que é a base legal para a coleta dos dados pessoais, vocês não têm que ficar pedindo consentimento, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma enorme responsabilidade, porque vocês são obrigados a coletar esses dados e obrigados a protegerem esses dados. Então, não há almoço grátis, né? Você pode coletar, mas você acaba tendo essa imposição com relação à necessidade de proteger de maneira eficaz as informações. Então, começando lá do começo, acho que o primeiro ponto da LGPD que a gente ainda está tendo que falar a respeito é sobre a própria vigência, né? Até que se prove o contrário, ela entra em vigor hoje, porque hoje é o prazo final para a sanção presidencial. Então, na verdade, a gente fica assim, na verdade, há aqueles que defendam a vertente constitucional de que já está em vigor, e há aqueles que defendam a necessidade da sanção presidencial, que não vai fazer diferença nenhuma para a gente agora, porque acontece hoje, então estamos aí com essa lei em vigor. E pensando sobre proteção de dados, eu consigo compartilhar aqui o slide? Não sei se tem que descompartilhar o que está compartilhado. Vamos para... Acho que você agora vai mostrar aí. Peraí. Os superpoderes já foram transferidos. Foram transferidos. As autorizações já foram devidamente transferidas. Eu sempre estava esquecendo de me apresentar, então eu falo pelo Lara Martins Advogados e meu nome é Nicole Soares. Vocês vão me encontrar em todos os lugares das redes sociais, menos no TikTok, por motivos de não saber fazer TikTok.
Então, lá vocês não vão me encontrar, mas a gente já todos os demais canais de comunicação. E estou aqui para falar para vocês sobre LGPD. A gente já começou a falar da vigência. E no frigir dos ovos, com relação à vigência, não tem mais o que se discutir. A gente está aí com a legislação de proteção de dados na nossa porta e não tem mais muito o que fazer contra isso. A grande questão sobre a vigência, e eu nem pretendo utilizar a apresentação toda, porque senão vai todo mundo dormir aí do outro lado, mas a grande questão sobre a vigência é porque a gente tem uma previsão da aplicação das multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados a partir de agosto de 2021. Só que, independente dessa aplicação das multas pela ANPD, a gente já tem a responsabilidade da própria LGPD, que é uma responsabilidade civil, em vigor a partir do momento em que ela está em vigor. Então, mas a ANPD não vai poder me multar. Não, não vai poder te multar. Mas a LGPD passa a servir como mais uma fundamentação, por exemplo, para ações movidas por consumidores, né? E aí a gente sabe que o core business da hotelaria é no 1 a 1 ali, né? É consumidor por consumidor, e é justamente isso que amplia a nossa problemática com relação ao tratamento de dados de consumidores. Uma outra coisa que amplia essa problemática é justamente que vocês são obrigados a coletar esses dados. Eu gosto, inclusive, de sempre dar o setor da hotelaria como exemplo, porque muita gente acaba tendo uma pergunta, a pergunta que sempre se faz é a seguinte: e se eu não quiser dar os meus dados? No caso da hotelaria, a gente não tem essa questão do querer dar ou não. Vocês têm um regramento, vocês podem perceber que eu tenho uma apresentação muito grande aqui, que a gente não vai utilizar, porque eu vou falar só do que vocês precisam saber de início. A hotelaria, ela tem regramentos específicos que determinam, olha, você tem que coletar os dados das pessoas que vão se hospedar. E aí, uma das coisas que é muito questionada com relação à coleta de dados é o consentimento. E nesse caso, vocês não precisam de consentimento para coletar essas informações. Por quê? Porque vocês têm regulamentação própria, inclusive do setor da hotelaria, que determina que vocês têm que preencher aquele formulário lá do Ministério do Turismo e que as informações que ele coleta são informações já predeterminadas. Doutora, tem aqui uma pergunta do Fabiano Silva. Eu estou apostando R$1 que o Fabiano é advogado, porque ele perguntou qual é a base legal que obriga a coleta de dados dos hóspedes, que é justamente o assunto que você está abordando. É exatamente o artigo 26 do regramento, que é uma legislação federal que determina como esse formulário vai ser entregue e como vai ser coletada essas informações. O prazo de guarda dele é de 3 meses, mas existem localidades em que há normas específicas que determinam que esse formulário deve ser mantido até 1 ano. E é preciso verificar de região para região, porque pode ser uma norma relacionada à segurança pública, porque existem informações que devem ser entregues, por exemplo, em delegacias. Aí, uma pergunta que sempre se faz é quais são os prazos de guarda, né, de todas as informações, os dados pessoais sensíveis e etc. Na LGPD inteira, você pode ler ela de trás para frente, de frente para trás, você não vai encontrar nenhuma determinação específica com relação a prazo. O que determina o prazo de guarda é justamente essas legislações esparsas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e a depender do tipo de obrigação, você pode ter normas sanitárias e etc., que vão especificar um prazo de guarda diferenciado. Então, via de regra, para todo mundo que tem negociação com o consumidor, com pessoas, entes privados, a gente teria ali um prazo de guarda mínimo de pelo menos, no máximo,
perdão, mínimo não, máximo, de 5 anos, que seria o prazo prescricional de ações que incluem questões como ressarcimento, danos morais ou materiais em decorrência de algum fato que tenha ocorrido no estabelecimento ou ações semelhantes. Então, a gente fica ali de no mínimo 3 meses até no máximo 5 anos. E aí, isso precisa ser adequado a cada caso, porque pode ser que você consiga estabelecer um prazo de guarda inferior, e aí você vai colocar lá na sua política de eliminação esse prazo, né, inferior. Por quê? Porque uma das coisas que a gente passa a ter de modo diferenciado, e é algo que até eu e o Anderson a gente já conversou sobre isso, é a própria conduta com relação a não armazenar tanta coisa, né? A gente antes tinha a cultura do vamos guardar tudo que dá para guardar, porque vai que a gente precisa. E é justamente essa cultura que a gente não pode ter mais, porque a partir de agora a gente passa a guardar somente o que a gente precisa. Porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que coletas. Então, eu não quero, para que eu vou aumentar a minha responsabilidade? Eu quero que essa responsabilidade seja a menor possível. E aí eu tenho que ter uma política de eliminação que seja minimamente eficaz e que ela também preveja como eu posso eliminar da maneira mais rápida possível e mais segura possível aqueles dados que eu não tenho que armazenar. Na hotelaria, que é uma das questões que mais deixam as pessoas de cabelo em pé, pensando em como elas vão pegar os dados, né, dos seus consumidores, a gente não tem esse problema. Só que uma das regras que norteiam a LGPD é a finalidade. Então, quando você coleta esses dados para preencher a ficha do seu consumidor, do seu cliente, você não necessariamente está coletando dados para que você possa fazer, por exemplo, campanhas de marketing. E aí, se você for fazer isso, e a gente sabe que a gente faz, né? Para essa finalidade, você vai ter que ter o consentimento. E aí é o momento em que os documentos, né, precisam estar adequados. Porque aí essa finalidade tem que estar lá explícita, de maneira compreensível, de forma destacada. E você depois também, lá na frente, não pode utilizar esses dados para finalidade diversa. Né? Ah, cansei de ser hotel, quero agora ser qualquer outro tipo de empresa e vou utilizar a minha base de dados para desempenhar essa nova atividade empresarial. Errou, não pode, não pode, porque o dado não é seu, o dado é do titular. Titular é esse que é pessoa natural, né? E o que é a pessoa natural? Ser humaninho, CPF. Eu gosto sempre de falar isso, CPF. Por quê? Porque a gente tem os conselhos de pessoa jurídica e pessoa física, mas muita gente não se conecta a isso do pessoa jurídica e pessoa física, mas a pessoa natural é aquela pessoa que tem um CPF. E aí... Isso responde já até, doutora, só para mencionar, porque houve essa pergunta, né, sobre campanhas de marketing, já até aplicam depois que a gente volta para casa, né? O próximo feriado vem uma oferta, alguma coisa assim. É preciso autorização para ser aplicado nesse caso, né? Sim, porque assim, a gente não tem base legal que obrigue qualquer pessoa a fornecer dados para que seja feita campanha de marketing, né? Eu desconheço. Se alguém conhece alguma aí, me informe, porque até agora eu não achei nenhuma. Isso pode entrar dentro do legítimo interesse do controlador? Pode. Até acho que pode entrar assim, mas o ideal é que a gente não fique tão... É porque o legítimo interesse é uma das previsões da LGPD que é muito aberto. O que é legítimo interesse? Né? O qual é uma das questões que com certeza vai cair no judiciário para ser discutido. O que é legítimo interesse? Como pode ser aplicado esse legítimo interesse? E aí é a próxima questão que eu ia abordar. Legítimo interesse não se aplica aos dados pessoais sensíveis.
E aí, na hotelaria, a gente pode ter alguns problemas, porque, por exemplo, agora Covid. Com certeza, o pessoal dos hotéis deve estar aplicando um formulário com relação a sintomas, com relação a informações de saúde para entender, porque muitos estabelecimentos comerciais estão fazendo isso. Essas excursões que, por exemplo, são contratadas por sindicatos, convenções, né, anuais. No tempo em que a gente podia fazer, a gente contratava o hotel para a gente fazer aquela convenção, coffee break e tal. Mas vai voltar, gente. Em algum momento a gente vai conseguir restabelecer isso, porque realmente é muito bom. Mas vamos dizer que o sindicato está contratando. Então, você acaba coletando esses dados, ainda que de maneira indireta, mas, por exemplo, você recebe um grupo de 100 pessoas para um evento do sindicato X. Aquelas pessoas estão vinculadas ao sindicato. Ou, por exemplo, vamos dar um passo além. Você disponibiliza um desconto para determinadas entidades políticas e sindicais, ou partido político, um sindicato e etc. A vinculação daquelas pessoas está ali armazenada, então são dados pessoais sensíveis. E aí não entra legítimo interesse. Aí, para eu fazer o meu marketing, inclusive falando, olha, eu vou te mandar um cupom de desconto para sua próxima estadia, porque você é nosso cliente vinculado ao ente X, Y, Z, você tem que ter consentimento. E a problemática do consentimento é por quê? Porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, um belo dia, pode ser que um monte de gente comece a te encher o saco e falar, olha, cadê meus dados? Eu quero revogar o consentimento para que você não me mande mais nada. Tudo bem que hoje em dia a gente tem o botão lá do spam, do cancelar a assinatura, e isso acaba resolvendo. Mas a depender do tipo de campanha que a instituição faz, as pessoas ligam, colocam em lista de transmissão do WhatsApp, mandam mensagem por WhatsApp, né, de um por um, e tudo isso tem que ser adequado ao que a LGPD prevê. A gente não pode deixar nenhuma aresta de fora. Uma outra questão também com relação à LGPD para a hotelaria, e vocês falaram muito sobre isso, e eu acho que isso é interessantíssimo e não pode deixar de ser abordado, é justamente os níveis de acesso. Porque todos os dados de clientes são dados de pessoas naturais. Né? Você não hospeda a empresa XY, você hospeda o fulano de tal. E o Ministério do Turismo ainda te obriga a coletar aqueles dados lá no formulário. E aí, os funcionários acessam essas informações, né? Os funcionários, a gente não quer que eles acessem, né? Não é para todo mundo acessar tudo. Mas é justamente isso que não pode acontecer. E muitas vezes acontece. Você tem um servidor, um monte de gente acessa todos os dados, e aí o que ele faz? Muito espertamente, malandramente, ele vai lá, copia os dados, todos os hóspedes aqui, copia e passa para o amigão dele lá que vende qualquer outra coisa. Esse é um excelente exemplo, doutora, para mostrar a diferença de processo para solução tecnológica, porque de repente você tem um processo que é proibido expressamente que você acesse dados desse tipo, mas só proibir não adianta, que a pessoa pode ir lá e fazer. Então você tem que ter realmente uma ferramenta tecnológica que garanta que isso não esteja acontecendo e que prove que a sua instituição está protegendo esses dados, né? Exatamente, porque e além de ter a ferramenta, e aí vamos lá naquele cenário meio que catastrófico, em que a gente tem a melhor ferramenta, mas a gente tem uma mente do mal que está querendo fazer o mal, e ela dá um jeito de burlar e tudo mais, você vai comprovar que você treinou. Você vai comprovar que você tem uma política, que você tem um regimento interno que fala de dados pessoais. Aí a gente tem as duas esferas, que é uma questão que eu tenho chamado muita atenção, principalmente para o pessoal que faz as contratações dentro dos hotéis e de todas as empresas, é porque a gente passou por uma terceirização, né? Um fenômeno de terceirização bastante significativo de uns anos para cá.
E agora eu vejo que com a LGPD, a depender da função dentro da sua empresa, não é interessante você deixar um prestador de serviço, pelo nível de controle que você não vai ter. Por quê? Porque você não pode impedir o prestador de serviço de trabalhar para várias empresas, você não pode estabelecer horários, você não pode estabelecer local de acesso. Ah, você vai acessar meu banco de dados, mas só se você estiver aqui. Então, essa é uma questão que, assim, quanto mais flexibilidade você quiser dar às pessoas que trabalham vinculadas à sua instituição, seus stakeholders, mais ferramentas de segurança você vai ter que instalar. Para garantir o quê? Para garantir controle. E quando você está falando de um colaborador internamente, você tem mais margem para determinar, né? Olha, só acessa com o equipamento da empresa, no horário tal, nos dias tais, não copia documento do servidor, não pode salvar documento na máquina e etc. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, mas isso é exagerado. Não é. A gente é que é displicente com a utilização das informações. Porque, assim, o que mais acontece? Roubo de notebook. Agora até diminuiu, porque a gente não está saindo de casa, mas as pessoas estarem com o notebook dentro do carro e ele ser roubado é trivial. E é um incidente. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai preferir que o notebook tenha quebrado, tipo, foi destruído, que ele tenha sido roubado. Porque a gente não sabe o que pode ser feito. Aí você fala assim, não, mas eu salvo tudo na nuvem. Duvido eu dó. Vai lá no desktop e eu quero apostar se não tem um monte de coisa salva lá. E é isso. Aí, no momento em que a gente for contratar e pensar nos nossos... Uma outra coisa que eu tenho chamado muita atenção também a gente tem a mania de contratar prestador de serviço somente considerando o preço. É o mais barato, né? O mais barato, vamos contratar o mais barato. Só que com a LGPD a gente tem uma cadeia de responsabilização. Todo mundo é responsável. Em um grau menor ou menor, mas todo mundo é objetivamente responsável. Mas adianta ter um prestador de serviço que divide a responsabilidade com você se ele não tem nem onde cair morto? Isso é complicado, porque não vai ter condições de responder e você acaba respondendo sozinho, after all. Exatamente. E aí é aquela questão em que eu sempre bato na tecla que a adequação, e ela já começou, porque muita gente já está se movimentando, ela vai fazer com que o ecossistema melhore muito. Por quê? Porque a gente vai começar a exigir. Você quer ser meu parceiro comercial? Você quer continuar fazendo negócio comigo? Então, meu filho, give your jumps. Não pedale sua bicicleta, porque eu não vou colocar alguém que não consiga dividir essa responsabilidade comigo. E aí, toda aquela estruturação relacionada a processo, procedimento, documentação, contratos. Pessoal contrata prestador de serviço, nossa, pessoal contrata prestador de serviço de marketing mesmo. Gente, é assustador que ninguém tem contrato. Ninguém tem contrato. Então, assim, e aí você tem um incidente lá de vazamento, como que você comprova para a agência nacional que você tinha tomado todas as providências possíveis se nem o contrato com o seu prestador de serviço você tem? Você não tem multa de rescisão em decorrência de incidente. Você não tem um canal de comunicação estabelecido com ele para o caso de vazamento. Aí é aquele prestador de serviço que viajou. Aí seu banco de dados está lá, vulnerável, e ele viajou, foi fazer uma escalada no Everest. Você só consegue falar com ele 5 dias depois. E assim, às vezes parece que eu estou dando um exemplo catastrófico, mas não é. A gente sabe que isso acontece. Doutora, eu já não chamo de exemplo catastrófico, eu chamo de exemplo 2020. Porque esse é o procedimento normal agora.
E, na verdade, se a pessoa não tem contrato, está arriscado a dizer que nem te conhece. Ele vai dizer que te conhece por quê? Estou fora. Isso esbarra, Exatamente. doutora, em duas perguntas que eu recebi aqui, na verdade, que falam sobre a mesma coisa, sobre uma realidade de hotel ali, que os hotéis oferecem Wi-Fi gratuito, né, ou acesso ao Wi-Fi, né, e existe um preenchimento ali de dados na hora de acessar o Wi-Fi, inclusive CPF é obrigatório, né, para fazerem isso. E às vezes é por terceiros que estão fazendo esse processo. E a outra pergunta foi aqui do Renan, perguntando se existe alguma integração de redes Wi-Fi inteligente, pensando na gestão de dados. Muitos estabelecimentos utilizam plataformas de terceiros para autorizar o acesso à internet sem fio. Existe alguma API de integração para esses fornecedores, por exemplo, CyberPass, Zux, Mambo, etc. Acho que tem a questão legal disso e tem a questão tecnológica também aí. Doutora, se quiser falar sobre a questão legal desses dados. A questão legal da primeira pergunta com relação ao acesso à internet Wi-Fi é engraçado que foi algo que a gente eu estava comentando com o Anderson também dias atrás, é que quem regulamenta isso é o Marco Civil da Internet. A LGPD não fala nada sobre isso. Ela fala sobre proteção de dados pessoais. E o Marco Civil fala sobre como a gente deve se comportar no âmbito digital, inclusive com relação a essa parte técnica. E ele tem os prazos de guarda, em que você tem que, ao menos, armazenar essas informações no período de 6 meses. E aí não muda nada. A LGPD não muda nada para isso. Inclusive, por exemplo, você disponibiliza a rede Wi-Fi e utiliza, eu sei que tem muito lugar que utiliza dessa forma. Para coletar os dados, não pode. Aí você está fazendo duas coisas erradas, né? Mas aí tem que se adequar ao Marco Civil da internet. A LGPD nem vai tratar especificamente com relação a essa questão de acesso de rede. E o que eu estava falando com o Anderson é justamente o seguinte: o Marco Civil da internet já existe há anos. E parece que as pessoas agora voltaram a se atentar a isso, né? Mesmo que ele já estivesse em vigor aí há um bom tempo. Agora, a questão da API, eu acho que tem muito a ver com essa parte do controlador, encarregado e operador, que é também uma questão contratual. Por quê? Porque você está me falando de uma determinada empresa que pega informações e utiliza outro sistema de outra empresa para fazer uma atualização. Com certeza você tem transferência de dados nessa operação e transferência de dados é tratamento. Ainda que você fale assim, mas aquele que está atualizando, ele não utiliza no core business dele. Dando um exemplo. Mas ele transferiu, ele recebeu, ele armazenou, ele tratou. Aí que vem a parte contratual. Qual é a cadeia de responsabilidade entre essas pessoas? As pessoas têm me perguntado muito sobre a contratação de aplicativos. Me fizeram uma pergunta que eu achei interessante. Um personal trainer faz o contrato lá com a pessoa que treina com ele e ele utiliza um aplicativo para prescrever as atividades e tudo mais. Ele precisa pedir o consentimento para coletar os dados dessas pessoas? E aí a minha resposta foi a seguinte: para coletar as informações, provavelmente ele tem uma normativa do conselho que fiscaliza a atividade dele, que passa quais são as informações mínimas para a anamnese. E aí ele tem base legal para coletar isso. Agora, para utilizar as informações no aplicativo, ele não tem base legal, porque o aplicativo não é a única forma dele prescrever treino. Aí ele vai ter que falar para o cliente dele: olha, eu uso esse aplicativo para prescrever os treinos. Você autoriza a utilização dos seus dados nessa base? E aí que vem a questão da responsabilidade contratual. E se esse personal usa uma versão gratuita, que nem tem qualquer tipo de garantia com relação ao armazenamento e etc. É a mesma coisa essa questão da API. E se eu não tenho nem contrato que está determinando lá que ele garante que não vai haver utilização de maneira diversa da finalidade para a qual eu contratei, etc. É a cadeia de responsabilização.
Não é que a LGPD venha para impedir que a gente faça alguma coisa. Ela vem para determinar que a gente tenha critérios, né? A gente vai ter que ter critério para tudo. Não é simplesmente falar, eu tô querendo fazer tal coisa e ponto. Acrescentando ali nessa questão do Wi-Fi especificamente, nós temos uma ferramenta chamada Log 360, que vai estar fazendo aí o monitoramento e vai estar garantindo que o uso desses dados é apropriado e protegendo o hotel também no que diz respeito a isso, entendeu? Então, assim, a informação está lá, mas você tem uma ferramenta que garante que aquilo ali está sendo usado da forma adequada, né? E qualquer corresponsável que esteja envolvido, o ideal é que vocês tenham detenção do dado, mas caso vocês não tenham, vocês têm como estar garantindo aí que não aconteça nenhum incidente que vá estar, enfim, trazendo problemas para o hotel. Tá? A mesma coisa se também aqueles outros controles que a doutora chegou a mencionar, que é fantástico, que é a gestão de endpoints. Tá? Nós temos as ferramentas para gestão de endpoints, que é o controle dos terminais, ou até do notebook, caso a sua empresa trabalhe com notebook, a pessoa leve para casa informação para lá e para cá. Nós temos ferramentas que permitem o controle, permitem a garantia de segurança daquilo que está lá na ponta, permite que você só controle que executável está sendo possível ou não estar naquela máquina, você pode impedir totalmente executável, você pode fazer um blacklist de softwares para eles não entrarem ali, você consegue bloquear a porta USB, enfim, você consegue ter controle total do que está acontecendo lá na ponta, e se seu equipamento for roubado, você ainda consegue resolver isso também. Então, é muito bacana você ter, é essencial, na verdade, você ter um controle de endpoints profissional para que isso não aconteça no seu ambiente, se estendendo também a celulares, tá? A mobile. Então, se você tem qualquer tipo de atividade com celulares ou com tablets ou qualquer outro recurso mobile, a gente consegue fazer a gestão desse equipamento também à distância. Foi roubado um celular da empresa, não faz mal, você faz um wipe remoto, você limpa aquele equipamento imediatamente e o ladrão ou o agressor virtual aí, seja o que for, ele não vai conseguir fazer uso de nenhuma informação, a sua instituição tá protegida. E se acontecer algum incidente e tal, ainda que aconteça algum incidente, você tendo uma ferramenta dessas, você provando que você tem esse tipo de controle, você é tratado de outra forma, né, doutora? Você vai ter outro background que você tem evidências de que você cuida dos seus dados. Agora, se você não faz nada, infelizmente, você vai ter que ver as consequências mais agressivas da lei, né? Exatamente, porque a LGPD ela tem essa conotação de trazer, inclusive, o papel da governança, né? Que a gente não necessariamente fala sobre governança, a não ser quando você está lidando com empresas de um determinado porte ou com uma cultura muito madura, a gente não fala sobre isso. E a LGPD traz essa figura da governança, ela traz essa obrigatoriedade com relação a uma transformação cultural, de fato, para a segurança dos dados, para a segurança da informação, e traz também a necessidade de que a gente pense segurança desde a concepção. Então, assim, desde que o cliente entra, desde o momento em que ele faz check-in, até o momento em que ele faz o check-out, a gente tem que pensar segurança. E é bem a questão do privacy by design e depois do privacy by default, né? Que as nossas ferramentas, elas precisam observar isso. Não só no momento em que eu estou armazenando, mas desde o início, quando eu coleto, até o momento em que eu elimino. E a gente vai ter que pensar a segurança tanto nos sites, nos aplicativos, nas ferramentas utilizadas para gestão interna, quanto nos próprios procedimentos internos de convivência dos colaboradores e atendimento dos clientes e etc. Sem contar também na questão da proteção das informações dos colaboradores das instituições, que também são de responsabilidade
de todos, né? Muito bem. A Renata Bortoleto perguntou como se chamam essas ferramentas. Provavelmente as ferramentas que eu mencionei agora há pouco. O Log 360 é a ferramenta que faz ali esse monitoramento que eu falei. E a gestão de endpoints é feita por uma ferramenta chamada Desktop Central. Tá? Sobre as ferramentas e os produtos Managed Engine, eu sei que tem um monte de coisas. Algumas ferramentas atendem a mais de um artigo, na verdade, a vários prismas diferentes ali da lei. O que nós sugerimos a vocês é que todos vocês que estiverem interessados podem fazer com a gente isso que é o diagnóstico da sua TI para LGPD. Tá? Então, o nosso pessoal de TI, a nossa equipe técnica entra em contato com a sua equipe de TI e a gente passa ali faz um diagnóstico, faz um pente fino e entrega um documento para vocês da situação atual de vocês, para que vocês possam estar criando o seu plano LGPD, né? O que eu vou mudar primeiro, o que eu vou corrigir primeiro, qual é a minha prioridade, você vai conseguir ter uma visibilidade disso. Tá? E aí nós temos isso para a parte tecnológica e também para a parte de processo. Vocês podem estar acessando a doutora Nicole lá na Lara Martins Advogados, que vão estar fazendo a mesma coisa a nível de processo, dando uma olhadinha nos processos de vocês, nos contratos de vocês e auxiliando nesse sentido. Ok? Exatamente. E aí a gente tem que lembrar sempre que a gente tem um formato de adequação técnica e um formato jurídico, de procedimentos, documentos e etc. E não dá para fazer um sem o outro, porque senão é um fake, né? Você adequa o técnico e não tem documento, e aí, ou você faz o contrário, tem um monte de papelada e os procedimentos não estão adequados. Então, tem que fazer ambos. Exatamente. Alguém mais tem perguntas? Eu já estou começando aqui a sortear a caneca, o pessoal que ficou, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, nos tragam, a hora é agora. Muito bem. Vamos lá para o sorteio. Quem ganhou foi o Richardson Taufner. Richardson, a gente vai fazer contato contigo aí por e-mail, para você estar recebendo a sua caneca. Vamos pegar esse seu endereço, cuidar bem desses dados, pode ficar tranquilo, para mandarmos para você a sua caneca do Pod Café da TI, ok? Gente, todos vocês que estiverem interessados, a gente vai estar fazendo contato com vocês, mas se quiserem já mandar um e-mail para a gente, podem mandar um e-mail para lgpd@csoftware.com.br ou por telefone, e se quiserem estar falando com a gente, batendo papo, tirando dúvidas mais especificamente, estamos à disposição de vocês. O Fabiano disse que também quer a caneca. Fabiano, você vai ter que ficar para o próximo sorteio. Você tenta de novo. Toda semana nós temos sorteado a caneca aqui. Semana que vem nós vamos estar falando de LGPD. Semana que vem acho que é o último, né, da série. Vamos estar falando novamente sobre LGPD aqui. Mas muito obrigado pela presença de vocês e estamos à disposição. Doutora, alguma consideração final? Se eu não me engano, o próximo é sobre LGPD na saúde, né? E aí é uma temática muito interessante, porque aí é uma área em que a gente está falando 100% do tempo sobre dados pessoais sensíveis. Então, é tipo o nível hard do tratamento de dados, né? É aquela escala, assim, que você fala, se eu tenho um ambiente que é perigoso para compartilhamento, tratamento, etc., é o setor da saúde. E aí, até semana que vem, mais uma quinta-feira. Muito obrigada para todo mundo que compartilhou aí conosco esse tempo. Precisando, fico à disposição, LinkedIn, Instagram, vocês me encontram
em todas as redes sociais e estamos sempre à disposição. Maravilha. Ariel, mais alguma coisa? Só complementando, né? Nossa equipe da C Software também está à disposição, todos os nossos técnicos aí preparados, treinados nas soluções Managed Engine e para te ajudar nesse novo desafio. Então, a gente aguarda o contato aí para te ajudar como puder. Muito bem, gente, muito obrigado, então. Minha fala agora tem exatos 4 segundos para completar as 16h15 em ponto. Estamos encerrando, até a próxima. E depois vai estar disponível no YouTube, todo mundo que quiser acessar por lá pode acessar também, youtube.com/acsoftware. Uma boa tarde.